Boa noite mais uma vez, Guido, Wallace, Giovana, a galera que tá curtindo aqui o último lance. Eu acho que é muito o fato de tirar a pressão, né? Se é que dá pra tirar, eu acho que a palavra correta seria aliviar um pouco a pressão. Pra próxima rodada. Né? Já que o São Paulo vive um momento extremamente turbulento, institucionalmente falando, né, o Mauro Betting? Pode perder o seu presidente nessa noite, pode perder o seu presidente amanhã. A gente viu muitos protestos aqui contra o Casares e acho que dentro de campo algumas boas respostas de jogadores que temporada passada estiveram machucados, caso do Lucas, que parece que está tendo mais mobilidade, voltando aos poucos, ainda com um gramado pesado. Mas o Danielzinho, por exemplo, uma contratação que hoje estreou como titular, né? Já tinha jogado na primeira rodada, mas hoje começou jogando e que foi muito bem. É um São Paulo que começa a mostrar algumas caras para o ano de 2026, né, Mauro? Pois é, boa noite a todos, Guido, Giovana, Wallace, sempre um prazer estar com vocês todos. E como destacou o Wallace, né, o Danielzinho muito bem de novo, assim, ele fazendo seu segundo jogo pelo São Paulo, pareceu 10º, 20º, né, ele fez um senhor campeonato ano passado, e é legal histórias como a dele, quer dizer, o cara demora, digamos, para explodir, explode com 31 anos, faz o que fez ano passado pelo Mirassol, já vai fazendo no São Paulo, a ponto até daquilo que a Monique Danello destacou sobre a possibilidade da série do Alisson justamente para o Corinthians, para trabalhar com o Dorival Júnior, que o descobriu nessa função de segundo volante, pode até ser pela própria chegada do Danielzinho. Danielzinho bem o jogo inteiro, o São Paulo nem tanto na primeira etapa, mas na segunda etapa é indiscutível que o São Paulo foi melhor e a partir dos 22, com as entradas do Caleri, depois de 9 meses e de novo do Luciano, São Paulo foi melhor, não só por eles, mas muito por eles. Né? Você destacava naquele lance que quando o Caleri entrou e já saiu a primeira jogada, a cabeçada do Ferreirinha para a boa defesa do Alex Alves, foi uma jogada que ele matou e dominou. Aquilo que o Wilson destacou, que o São Paulo havia há muito tempo, não só hoje, aqui no encharcado Morumbis, não conseguia um cara para dominar, bater, soltar, trabalhar, conversar, dialogar. Já que tem coisas melhores para o São Paulo. Ele está longe do ideal, dentro e fora de campo, então vamos discutir muito e independente até da decisão se fica ou não se fica, ou se não fica, amanhã aqui no Conselho. Mas é um São Paulo que pelo menos hoje, em relação àquela partida pavorosa em Mirassol, já dá um astral melhor e contra um adversário de qualidade que é o São Bernardo. E o Wilsinho teve uma leitura interessante, né, de alguém que por muitas vezes esteve dentro do gramado do Morumbis, que é o fato do Caleri e o próprio Luciano vindo do banco já causarem um temor na defesa adversária, né? É interessante que a defesa adversária tem um pouco de medo do ataque do São Paulo, respeite mais o ataque do São Paulo, e foi justamente depois das duas mexidas da entrada do próprio Luciano e do Caleri que o São Paulo conseguiu abrir o placar. O Luciano, quando da derrota na primeira rodada, o Mauro Betti, derrota por 3-0 para o Mirassol, ele deu uma declaração muito forte, né, aos microfones, que repercutiu muito ao longo desses últimos dias, onde ele diz que esse vai ser um ano difícil. Né? É isso que a gente tem para esse ano, esse vai ser um ano difícil, o torcedor vai ter que apoiar a gente, vai ter que estar do nosso lado. Esse gol dele é meio que emblemático, meio que sintomático também depois dessa declaração, né? Ele é o cara que marca o primeiro gol do São Paulo. Num momento tão delicado, politicamente falando, institucionalmente falando, o São Paulo precisa de jogadores assim, né? Que tenham esse quê de liderança, que tenham essa identificação com o torcedor, porque vai ser um ano difícil e o torcedor sabe disso. E esse cara que tem essa identidade absurda que ele tem com o São Paulo desde 2020, como destacou a Giovana, ele não é um craque, não, o ídolo tem, assim, de primeiro, posso citar, só na função dele, que é 9, é 10, é um jogador versátil, cresceu muito taticamente desde que chega ao São Paulo em 2020, cita uns 10, 20 que não é demérito. Meteu um golaço hoje. Foi um golaço de cara que sabe. E, de novo, fazer 103 gols pelo São Paulo não é pouca coisa para qualquer clube. E exatamente dos anos mais difíceis, mais desafiadores da história do São Paulo desde a fundação em 1930. E a chapada dele é um grande de um recurso, tá, o Mauro Betti? Porque estava tão congestionado ali na frente dele que ele tinha que ter dado essa tirada mesmo, que era onde a bola conseguiria entrar, né? E Otávio, aquela coisa, digamos ele só podia fazer isso, mas vai fazer. E acabando de chegar, a gente é só começo de temporada, é só segunda partida, tem toda a pressão. Um golaço. Então, um cara dentro e sobretudo fora de campo, é muito chato, né? Todos os árbitros falam, adversário também. Mas nessas horas é bom hoje que ele estava reclamando no banco. Mesmo a camisa. Ele reclama, aquela famosa reclamação, não que ele não deixasse de ter razão, naquele pênalti absurdo não marcado do Palmeiras contra o Tapia, o polêmico 3-2 aqui do retorno. Que o árbitro vira para ele e fala,
Você reclama até de ter nascido. É bem o Luciano. Mas é legal que alguém que se importe tanto com o São Paulo Futebol Clube, que lamentavelmente nos últimos tempos parece que tem muito São Paulino que não se importa com ele. E quando eu falo muito São Paulino, é conselheiro, presidente, diretores, os famosos cardeais tricolores. E num momento tão delicado, né, que vive o São Paulo, talvez na sua maior crise da história do clube, quase centenário como o São Paulo, tem um cara que represente o torcedor dentro de campo. Hoje o torcedor encarou chuva pra caramba aqui, encarou um momento ruim, bom, né? E ainda assim, quase 17 mil torcedores aqui. Eu acho que é importante, viu, Guido? E queria que vocês debatessem um pouco disso aí também. O torcedor se sentir representado num momento tão delicado do São Paulo. E acho que esse gol do Luciano é meio que sintomático nesse sentido, viu? Sem dúvida, esse é um tema que a gente vai abordar, porque realmente essa leitura de fato, o quão o torcedor consegue se identificar. E aí, fazendo um gancho aqui, né, já que o Luciano tem essa identificação com a torcida, eu vou botar no nosso papo aqui também quem representa o São Paulo aqui no nosso Paulistão, que é o nosso embaixador do São Paulo. Vamos lá pro gramado do Morumbis para falar com Ilcinho, embaixador do São Paulo aqui na TNT Sports, na HBO Max. Ilcinho, boa noite, muito bem-vindo aqui ao Último Lance. Eu queria te fazer uma pergunta, Ilcinho, sobre a mudança que o Crespo fez no esquema tático, né? Ele deixa de jogar com 3 zagueiros, hoje passa a jogar com 2. Aí do campo, né, na partida de hoje, o que você pode falar sobre essa mudança? O que você achou dessa alteração do Crespo para o jogo de hoje? Mais uma vez, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite. Cara, só para complementar a informação, Luciano, tá? Teve uma falta na entrada da área que ele estava reclamando também, que ele ficou inconformado porque o Lucas não deu uma pedrada no gol, porque o campo estava liso. Então era uma oportunidade boa, ele ficou inconformado e nessa eu dou razão para ele. Uma falta frontal que era bem perigosa, decidiram cruzar, mas enfim, só para complementar. Cara, eu acho que o Crespo, eu acredito muito, quase 100% de certeza que o Crespo prioriza o planejamento físico, o planejamento da pré-temporada para o restante do ano. Ele não poderia repetir o time num curto espaço, sendo que o início da preparação você tem que ter volume e intensidade. Se você acaba dando só intensidade, você coloca o jogador em risco. Então ele prioriza, ele faz um planejamento, ele prioriza a preparação, ele muda de acordo com o que ele tem de melhor. É claro que as pessoas vão falar, poxa, Wilson, mas ele vai colocar 3 jogadores rápidos num campo pesado. Outra parte do planejamento é focar nos jogadores que vão ser mais usados durante a temporada. Logo, Lucas e Ferreirinha estão no planejamento de terem mais minutos, de jogarem mais, de estarem preparados, estarem no melhor da forma o mais rápido possível. Então, infelizmente, o tempo chuvoso, o campo pesado, não proporcionou um melhor espetáculo. Mas esse São Paulo do primeiro tempo, ele funciona bem, na minha opinião. É um São Paulo diferente do que a gente estava acostumado a ver, porque era um São Paulo de 3 zagueiros, mais pesado, 9 meses sem o Caleri na frente, o Tapia brigando, a gente não tinha muito controle de bola. Esse é um São Paulo mais leve, bom dos dois lados. O Luca é muito impressionante, é um jogadoraço do lado direito. O Ferreirinha trazendo perigo para a esquerda e o Lucas muito bem engatilhado, mesmo com o Tapia na frente. Então o campo prejudica, o tempo prejudica contra a forte equipe do São Bernardo. São Bernardo é muito forte, marca bem, é um time ajeitadinho, mas é um São Paulo que surpreende. Acredito muito que o Crespo priorizou o planejamento desse início de temporada. E Wallace, até em cima disso que o senhor está dizendo, e a gente, né, acompanhando os lances, eu acho que fica bem ilustrativo a dificuldade de se jogar hoje, né? O campo realmente estava difícil ali, um pouco encharcado. Tem algum jogador, assim, que desses 3 que o Wilson falou que precisa, que vão ter mais minutagens ali, que se destacou a ponto da gente falar assim, ó, esse jogo de hoje, mesmo com todo esse contexto, ele se destacou e conseguiu ter um bom desempenho? Se a gente olhar a temporada do São Paulo como um todo, para além dos 3 jogadores que o senhor citou, o elenco como um todo do São Paulo é um elenco que você tem que ter gestão de minutos, né? A gente viu a temporada passada o quanto os caras que a gente imaginava que teriam uma minutagem alongada, até aconteceu o que aconteceu com o Oscar. Sim, e tal. Claro. Mas você precisa... A grande reserva técnica do São Paulo hoje, ela tá nos principais jogadores que são um pouco mais velhos. Tem uma idade um pouco mais avançada e, para mais do que isso, muitas lesões, né? O Lucas convive com muitas lesões, o Caleri convive com muitas lesões.
Então você tem que fazer uma gestão de minutos muito interessante. Só que o problema, Guido, é fazer isso tudo no turbilhão que o São Paulo está hoje. Porque o Luciano, na entrevista, na saída do campo, ele é muito bom com as palavras, né? E aí ele escolhe ele começa a resposta dele falando: o ambiente não tá legal, a coisa não tá legal, mas como foi importante vencer hoje, como foi importante a torcida chegar junto, porque é difícil a gente falar hoje no São Paulo de muitas coisas só técnicas, né? A parte tática, a parte técnica, a gestão de minutos. O São Paulo é um turbilhão de emoções. E hoje, nesse turbilhão de emoções, tudo e qualquer coisa que o Crespo queira fazer tem impacto nisso, né? Você poupa jogadores contra o Mirassol, alguma parte deles, porrada. E aí você tem que conviver com isso. Hoje você consegue, por exemplo, o Danielzinho consegue estrear como titular. A gente vai falar daqui a pouco, mas repito, para mim o grande jogador do jogo hoje, o Luciano é o homem do jogo, mas para mim o Danielzinho ganha minutagem. Então essa gestão de minutos também é feita no turbilhão. Uma coisa é você fazer gestão de minutos quando seu time tá céu de brigadeiro. Outra coisa é fazer gestão de minutos quando seu time precisa ganhar o almoço para pagar a janta, né? Para brincar com a expressão. E é isso que o São Paulo não tem margem, né, Giovana? O que você pode falar sobre nesse turbilhão, né, que o Wallace dizia? Esses meninos, né, que entram ali e que tem que também, né... Eu já me rendi ao Luca, viu? Eu acho que o Luca ele tá um pouco mais preparado, por exemplo, do que o Dieguinho que a gente viu hoje no Corinthians, em relação a principalmente tomada de decisão. Ele tem já uma ideia melhor de jogo, da hora de ir pro drible, da hora de acionar um companheiro, na hora de finalizar, meter uma bola na trave. Acho que o Luca, por ter 18 anos ainda, já mostrou muita personalidade e já tá um pouco mais maduro do que vários jogadores que fazem essa transição, né? Da base pro profissional. E hoje, mesmo num campo molhado, que prejudica muito jogadores como ele, de velocidade, de drible, ele conseguiu apresentar um bom futebol. E isso é o São Paulo, né? O São Paulo, historicamente... Cotia, né? Cotia salva, Cotia né? Tem salva. a frase. O São Paulo, historicamente, é isso. E é por isso que a gente bate na tecla todas as vezes que a gente vai falar do Casares, falar da base. De rifar a base do São Paulo. O São Paulo, qualquer clube que tá mal, precisa da sua base para fazer caixa, para vender jogador. Só que o problema é que o São Paulo não está só mal. O São Paulo está muito mal financeiramente falando. A questão política... Então, por isso... O São Paulo ficou mal em várias áreas. Exato. Esse é o problema. Financeira, o departamento médico teve problema. Então, assim, a ingerência, o desmando que foi feito no São Paulo, num time tão grande quanto o São Paulo, assusta. Por isso, já a gente falando sobre o impeachment, eu acho que se o Casares ele gosta um pouquinho do São Paulo, ele já deveria ter saído. E aqui não estou julgando inocência, se ele é culpado ou não, isso não entra no jogo. A questão é que se ele pede para sair, ele facilita muito a vida do São Paulo nesse momento. Consegue acalmar um pouco as coisas. Então, se ele gosta um pouquinho do São Paulo, se ele de fato é São Paulino, acho que ele deveria colocar um pouquinho a mão na consciência e entender que nesse momento é melhor que ele saia, para evitar o desgaste. E vamos voltar lá para a cabine do Morumbi, com o Otávio Neto e Mauro Betting, trazer para esse papo aqui. A gente está falando também aqui, amigos, né, sobre essa questão, né, porque acho que qualquer assunto ele vai esbarrar nessa situação política, né? É quase que impossível você separar as coisas. Mas nessa frase que o Wallace disse, que é uma frase que o torcedor do São Paulo adora dizer, né, Cotia salva. Nesse momento, de fato, Cotia pode salvar esse início de temporada do São Paulo? Eu acho que sim, viu? Pelo menos para esse início de temporada, o Crespo hoje ele trouxe vários jogadores da Copinha, do Sub-20. O Felisberto, por exemplo, ficou no banco, não foi utilizado, mas a gente viu o Paulinho entrar. A gente viu o Nicolas, que é um moleque jovem que tinha estreado no fim do Brasileirão do ano passado, também entrar hoje. A gente viu o Luca, que tem muita personalidade, galera da mesa aí elogiou bastante. E é um jogador que eu concordo, pode ajudar muito o São Paulo, já está mais próximo de ser uma realidade. O São Paulo tem as suas armas, né? E até financeiramente, o São Paulo também não tem condições de fazer grandes contratações. Pode ser uma saída para o São Paulo apostar na boa safra, mais uma que Cotia traz para o time profissional, né, Mauro? Traz, mas lamentavelmente nos últimos anos, alguns jogadores jogam... Luiz Araújo, que ainda brilha, por exemplo, no Flamengo, jogou 8 jogos pelo São Paulo. Sim. Né? Quando negociado e até era o que não era o acordado com o Rogério Ceni na sua primeira passagem como técnico do São Paulo. O São Paulo, uma das tantas coisas que o São Paulo fez na sua história gloriosa é fazer jogadores, até mesmo antes do trabalho excelente de Cotia desde 2005. O São Paulo fazer em casa, nas suas casas, grandes jogadores.
Agora ele faz... A falta de uma boa gestão do São Paulo e toda a crise, tudo que mostra essa ingerência que o clube sofre há alguns anos, também se aplica na base, né? Sim. Na venda de jogadores muito abaixo do preço de mercado. Esse é o problema. O São Paulo, além de fazer muito bem, o São Paulo sempre soube vender muitíssimo bem. E hoje, pelas dificuldades financeiras que o próprio São Paulo se enfiou, né, não é só o mercado, né? O São Paulo se enfiou, ele acaba vendendo mais barato do que deveria, acaba aproveitando menos quando consegue aproveitar. Isso não é um problema só do São Paulo, do futebol hoje como um todo. Mas eu não acho que agora, por exemplo, pode... Eu acho que a gente adora falar, não, deixa os moleques. Não é assim mesmo porque são moleques. A pressão é muito grande no São Paulo e tem bom jogador. O Lucas, sem dúvida, é o melhor. Mas não tem ninguém assim extra classe. Não tem o cara o Nicolas, um bom lateral, tem apenas 18 anos, mas de novo, não tem ninguém que já chega e fala, pô, vou fazer. E nem pode. Nem pode. Se tivesse o Rogério Ceni na meta, o Denilson pelo lado esquerdo, não tem e não dá para ter. E eu acho que tem outra coisa, assim. Embora o Lucas seja muito bom. Num clube que enfrenta tantos problemas extracampo, você ter muitos jogadores jovens dentro de campo não é uma receita que costuma arrumar para um sucesso, né? Claro que não. Pelo contrário, né? Se é um ano... Pode queimar. Ano passado, o São Paulo já teve um ano dentro de campo difícil. Terminou o Brasileiro ainda tentando se classificar para uma pré-Libertadores, mas não conseguiu. Mas foi um ano em que o São Paulo foi eliminado na Libertadores, foi eliminado na Copa do Brasil, caiu nas quartas do Paulistão, e enfim, vai jogar a Sul-Americana, não conseguiu. São Paulo, ruim. Não conseguiu ir para a Libertadores da América. Mas esse ano que o São Paulo entra agora, até pela declaração que o Luciano deu, e eu volto a tocar nela aqui e relembrá-la, não vai ser um ano fácil para o São Paulo, né? Não sei se ter tantos jogadores da base assim, para serem solução, seja um método de uma fórmula de sucesso para o São Paulo no ano. Não sei se o Wilsinho concorda comigo, né? Acho que jogadores mais prontos, como é o caso do Danielzinho, que veio como capitão do Mirassol, que fez uma campanha excelente no último campeonato, jogadores como o Luciano, que tem personalidade no momento de crise e tal, talvez sejam nomes melhores para o time titular do São Paulo, né, Wilsinho? Concordo muito com você, Otávio. Mas assim, dentre todas essas más notícias, eu acho que vale ressaltar para a torcida do São Paulo, que o São Paulo é assim, né? Tá acontecendo um monte de coisa, um turbilhão de coisa, todo dia sai uma parada ruim, diferente. Então, assim, pra gente tentar trazer pro lado bom, eu acho que dá pra enfatizar o Lucas, clinicamente, disputando todas as primeiras bolas, tentando acelerar, longe de ser aquele Lucas que a gente conhece, mas muito melhor do que ele terminou o ano passado. Falta agora ritmo de jogo, preparação. O Caleri, que todo ligamento cruzado, você vê o jogador voltando com aquele medo, com aquele receio. O Caleri voltou praticamente como se ele tivesse uma semana fora. Voltou bem, voltou fazendo pivô, voltou com um controle bom de bola. Pô, é uma notícia ótima. O Luciano, sendo o Luciano conhecido, fazedor de gol ali. O Luca é uma grande notícia. O Cedric foi bem hoje pela lateral direita. O Nicolas entrou bem. O Wendel fez um bom primeiro tempo. O Danielzinho, que parece que está aqui já faz anos. Então eu acho que para esse time jogar, um meio campo com Danielzinho e Pablo Maia é o encaixe perfeito, 2 caça-craque pro resto da rapaziada jogar. Então, dentre todas essas más notícias, eu acho que o torcedor do São Paulo vai falar assim, pô, pegamos um time difícil, o São Bernardo, o Lucas se movimentou bem, tá voltando, o Caleri voltou de uma maneira legal, saudável, o Luciano. Então, cara, assim, de tudo isso que tá acontecendo, eu acho que focar nessas boas notícias pro clássico, você ganha mais confiança, você ganha corpo, você vai até mais tranquilo para um clássico fora de casa contra um rival gigante.